glória a ti, Senhor Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Voltai ao Senhor vosso Deus, Ele é bom, compassivo e clemente. Louvor e glória a ti, Senhor Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão de teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Espírito de Deus está nesse lugar. Vamos suplicar, vem Espírito Santo. O Espírito Dai-nos de o dom do Deus entendimento, se move neste lugar, para acolher a tua palavra, Senhor. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar.
Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus. Vamos pedir, está move-te em mim. aqui. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente, o meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente, o meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. O Padre acolhe assim com muito carinho os nossos queridos irmãos e amigos seminaristas que fizeram uma maratona logo cedo, lá do seminário para cá, a pé, para poder participar conosco da Eucaristia. O Padre acolhe você também que está aí na sua casa, igreja doméstica, santuário da vida, não podendo estar aqui conosco, mas está nos acompanhando, está participando dessa modalidade de hoje, né? Transmissão. O Padre acolhe você que tem perseverado aqui conosco na oração, todos os dias nesse horário. Alguns casais, algumas pessoas tiveram que se fazer ausente presencialmente por questões de saúde, mas estão sintonizados conosco na oração. Bendito e louvado seja Deus por isso. Quaresma, esse tempo propício para o nosso crescimento interior, espiritual. Quaresma, esse tempo propício para que na palavra de Deus, à luz dela, vocês e eu temos a oportunidade de crescermos mais. E eis que já estamos no meio da Quaresma, e cada dia o Senhor nos surpreende com a sua palavra, e cada dia o Senhor se comunica a nós na sua palavra, e cada dia o Senhor nos insere mais no itinerário da Quaresma, rumo à Páscoa, uma memória que iremos fazer logo mais da Páscoa com solenidade, mas nos inserindo na sua palavra, nos insere também para a nossa Páscoa definitiva, que ninguém sabe que dia e que hora poderá ser. Por isso o Padre incentiva, vamos acolher com muito mais abertura de coração, dedicação, né? Com muito mais veemência, todos esses tesouros de Deus que nos são oferecidos todos os dias, inclusive nessa experiência perseverante do retiro quaresmal. O Senhor nos ama, o Senhor nos ama, Ele nos quer próximo dEle, parecidos com Ele, somos os seus filhos e filhas queridos. A liturgia da palavra de hoje pode-se trabalhar certamente em muitos aspectos, mas há dois aspectos que são primordiais para a comunidade dos que creem em Cristo. Dois aspectos que são fundamentais, indispensáveis, necessários para que a comunidade que crê em Cristo possa crescer nele mais ainda. O aspecto da oração e, consequentemente, o aspecto do perdão. É tão bonito quando a gente escuta o primeiro texto da missa de hoje, do livro de Daniel. Há um jovem, né? Azarias, há um jovem que reconhece Deus, reconhece quem é Deus, reconhece os seus feitos, e por isso faz memória disso, publica isto, anuncia isto. Rezar é isso, orar é isso, é reconhecer que Deus é Deus, é reconhecer todo o seu poder, é reconhecer a sua glória, é reconhecer a sua grandeza, e é se lançar nela, é contar com ela, é saber que somente por ela, pelo poder de Deus, pela graça de Deus, é que Ele
pode crescer, é que ele pode ser edificado. A criatura pode ser edificada quando reconhece que Deus é Deus, marcha ao seu encontro, o acolhe, o publica para todos. Essa primeira leitura, ela nos convida, portanto, a mergulharmos mais e mais nesse tempo quaresmal, inclusive na oração. Na oração, reconhecendo que Deus é o nosso Deus, publicando, reconhecendo que Deus tudo fez, tudo faz e tudo fará por nós. É o coração humilde que faz assim esse jovem Azarias. É um coração dócil, um coração livre. A humildade nos faz verdadeiramente livres e aguça a nossa consciência para reconhecer quem Deus é e nos faz lançar até Deus. Quer dizer, nos faz nos abaixar diante de Deus, nos inclinar diante de Deus. E aí vai alcançar os seus benefícios, claro. E a gente só consegue alcançar os benefícios de Deus, a gente só consegue aproximar de Deus, a oração é isso, se a gente se colocar abaixo de Deus. Maria, não é? São José, os santos e santas, os santos e santas, os santos e santas. Ora, e o segundo aspecto é o do perdão, que é consequência de um coração que reza. O perdão, ele não é uma realidade fora de quem é cristão, não. O perdão não é uma realidade facultativa na comunidade cristã para o cristão, não. O perdão, ele é uma realidade necessária, por isso faz parte da vida do cristão. Perdoar é do cristão. Perdoar é do cristão. E o cristão, portanto, para perdoar, ele precisa rezar. Ele precisa humildemente se lançar em Deus. Ele precisa humildemente reconhecer a grandeza e o poder de Deus, tudo que Deus fez e faz. Se o cristão não reconhece isso, ele se fecha em si mesmo, ele se empodera a si mesmo, ele constrói, ele fabrica um Deus na cabeça e no coração dele, não se abrindo para si, não se abrindo para Deus, nem tampouco para o outro. É um pouco aquilo que as filosofias pós-modernas fazem na cabeça da pessoa, no coração do ser humano. Você basta você mesmo. Você é o todo poderoso, poderosa. Perdoar é coisa de gente fraca. É coisa de gente fraca, é coisa de gente pequena. Essa não é a compreensão da comunidade cristã. Nós estamos no capítulo, nos versículos 21 a 25 do capítulo 18 de Mateus. Lembram do que se trata esse capítulo 18 de Mateus? Só para a gente entender. É chamado o discurso eclesial, ou o discurso da igreja, ou da comunidade cristã. A gente aprende tanta coisa nesse capítulo, né? A gente aprende a cuidar do irmão, a não escandalizá-lo. A gente é chamado a saber a corrigir o irmão, lembram? E a gente é chamado, inclusive, sobretudo, a perdoar na comunidade, na igreja, o irmão e a irmã. Olha aqui, e Jesus conta essa parábola excelentíssima, para que os seus ouvintes ali, escutando, aprendam a perdoar, mas também nós que herdamos este testamento na comunidade dos cristãos. E ele conta essa parábola que por si mesma já explica o que é, para que é e como se dá o perdão. Ora, Jesus apresenta um rei muito poderoso, uma pessoa muito poderosa, cheia de dinheiro, poder e tal, que vai acertar as contas com os seus empregados. Há um que lhe deve um valor tão absurdo que ele iria passar séculos pagando. Vem aqui, pegue, vende a mulher dele, os filhos, tudo que ele tem, vende, bota na cadeia até que ele me pague. Senhor, ele se agacha, ajoelha, Senhor, clemência, compaixão, seja indulgente comigo, Senhor.
Certo. O Senhor tira a culpa. Tá bom, perdoado. Tá certo, não? Tá bem. Quanta generosidade. Quanta generosidade desse padrão, desse Senhor. Quanta generosidade. Ora, uma vez perdoado, eu deveria aprender que eu agora tenho uma missão. Qual? Perdoar. Ser generoso no perdão para com os meus devedores. Logo que aquele homem sai da presença do patrão, ele encontra um companheiro, um colega de trabalho, que lhe deve um valor, meu Deus, que qualquer um de nós poderia pagar, um valor simbólico, mas para aquele homem não tinha condições. Olha, você está me devendo, você vai ter que me pagar, eu vou te botar na cadeia. E esse homem realiza os mesmos gestos que ele diante do Senhor. Eu te suplico, seja indulgente comigo, tenha compaixão de mim. Não, você vai me pagar tudo que você me deve. Meu Deus, usaram de generosidade no perdão comigo, tiraram minha dívida, minha culpa. Eu não fui capaz de fazer o mesmo com alguém que me devia algo simbólico. Jesus diz no final da parábola: olha, vocês precisam aprender do Pai. Sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso. Quer dizer, em Lucas, texto do Evangelho de Lucas, Jesus fala: aprendam com o Pai. É muito complicado aquele ponto do Pai Nosso que a gente reza, às vezes até com tanta solenidade: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Como? O Pai me perdoa, olha lá, toda a culpa, o preço, o sangue, perdoou toda a dívida, todo o pecado, está aqui, olha ali. Se fez maldição, olha lá, que vergonha para os judeus, que escândalo, olha lá, se submeteu a isso, perdoou. Mas você perdoa realmente a dívida do outro? Não é facultativo perdoar a dívida do outro, o pecado do outro. Não é facultativo para a comunidade cristã. É dever moral. É dever. É dever moral. Meu Deus, Padre. É duro, mas é real a gente constatar que esta é uma realidade que a cada dia torna-se um tanto difícil. Às vezes nós preferimos fazer memória, recordação das mágoas, das raivas, dos ódios, quando não das iras. Todo dia a dar passo para perdoar os devedores nossos, assim como Deus nos perdoou e nos perdoa. A gente prefere às vezes ficar trancado nas mágoas, nos ódios, quando não nas iras, na ira, mas não dá passo para perdoar o irmão. A gente prefere adquirir doenças para o nosso corpo, que soma na nossa pele, a ter que perdoar o outro. Meu Deus, tem piedade de nós e nos ajuda nessa quaresma, revestido pela humildade de Maria e de São José, nos curvarmos diante do Senhor, de tudo e de todos, na oração, para que o nosso coração seja quebrado dele, todas as cadeias, ou todas as forças contrárias ao perdão,
a reconciliação. Meu Deus, dá-nos a graça de, nesse dia de hoje, inclusive, aprendermos a sermos generosos, como Deus é generoso com a gente no perdão, para que ao final de toda essa trajetória, no dia do julgamento, conforme Mateus 25, e haverá, é dogma, para que no dia do julgamento, diante do Senhor, justo juiz, Ele use de misericórdia conosco, com nossa comunidade, com cada um de nós, que Ele não nos trate como exige as nossas faltas no dia do julgamento, mas que Ele use de misericórdia para sermos justificados. Por fim, se vocês e eu, o Padre Luiz, queremos o paraíso e queremos, se vocês e eu desejamos o céu e desejamos, estamos aqui, é prova, rezando, então vocês e eu somos convidados na oração ir aprendendo a perdoar aqueles que nos devem, aqueles que praticaram algum ato de injustiça com a gente, grande ou pequeno, aqueles que flagelaram o nosso juízo, aqueles que perseguem, aqueles que caluniam, aqueles que não vão com a cara da gente, aqueles que, sei lá, falam mal, aqueles que a gente consiga ir além da gente na oração, dando perdão, minha gente, para que desse modo já possamos experimentar a liberdade em Deus aqui e um dia para todo sempre no céu. Que o Espírito Santo nos conduza nesta caminhada de fé na nossa comunidade, na experiência da oração e do perdão. Amém.